Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Neri Miller, sou professor de Contabilidade Geral, Contabilidade Avançada e Análise de Demonstrações Contábeis do Rico Domingos Concursos. Estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a banca Sebrasp, banca CESP, né? Algumas questões que essa banca tem cobrado nos seus certames que ela praticou em relação a um dos tópicos, um dos top 5, né, de tópicos que essa banca costuma cobrar, que é a escrituração contábil, todo o processo de lançamento, balanceio e tudo mais. Então a ideia aqui é compartilhar com vocês rapidamente algumas informações sobre o que é a escrituração contábil e também já trazer para vocês algumas questões sobre esse tema que a banca Sebrasp ela tem então cobrado em seus concursos. Esse assunto, escrituração contábil, ele está entre ali os 3, 4 assuntos que mais são cobrados dentro das questões da banca CESP Sebrasp. Então não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube para receber mais informações, para vocês terem acesso a outros conteúdos gratuitos. Então inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Muito bem, vamos lá então. A escrituração contábil, ela é uma técnica contábil, nós temos 4 técnicas contábeis, né? A primeira delas é a escrituração contábil, depois temos a elaboração de demonstrações contábeis, o processo de análise contábil e, por fim, o processo de auditoria. Então, a escrituração contábil ela é uma técnica utilizada pela contabilidade para fazer o que? O registro de todas as informações, de todos os fatos que afetam o patrimônio das entidades. Então, esse processo de registro, de escrituração, nada mais é do que o lançamento, o chamado lançamento contábil, que se processa por meio de um débito e um crédito, pelo menos, né? E esse lançamento contábil tem por finalidade, então, registrar essas operações que, de alguma forma, afetam o patrimônio das entidades. Bom, os lançamentos contábeis, esse processo de escrituração contábil, ele deve seguir a um método, que é o método de partidas dobradas, é um método aceito universalmente pela contabilidade, onde para cada débito deve corresponder a um crédito de igual valor. Seja pelo menos um débito, pelo menos um crédito. Mas o lançamento poderá ter outras formas, como eu já vou apresentar a seguir aqui para vocês. Mas todo lançamento contábil requer pelo menos um débito e pelo menos um crédito. E sempre aqui, esse valor lançado a débito em uma ou mais contas a débito deverá ser sempre igual ao valor lançado a crédito, também em uma ou mais contas, sejam elas patrimoniais ou de resultado. Que esses lançamentos, esse processo de escrituração, ele se dá através de lançamentos contábeis em contas de resultado e também em contas patrimoniais. E sempre, dentro do processo de escrituração contábil, cada operação deve ser objeto de um único lançamento. Ou seja, eu não posso consolidar duas ou mais operações num único lançamento contábil. Para cada fato contábil, que é uma operação, então, um lançamento contábil específico para esse fato. E aí, então, esses lançamentos contábeis, esse processo de escrituração que se dá por meio de lançamentos contábeis, pode ser feito, então, de 4 fórmulas diferentes, ou 4 formas diferentes. A primeira delas, eu tenho um lançamento que é o mínimo exigido para qualquer lançamento contábil, seguindo o método de partidas dobradas, onde cada lançamento contábil deve ter pelo menos um débito e pelo menos um crédito, certo? Então, um débito e um crédito. Por isso, débito 1, crédito 1 aqui. Segunda fórmula é o lançamento que requer um débito apenas e pelo menos 2 créditos. Terceira fórmula, ao contrário, pelo menos 2 débitos e apenas um crédito. E quarta fórmula, pelo menos 2 débitos e pelo menos 2 créditos. Então, aqui eu coloquei na ordem, né, porque a primeira e a quarta são fáceis de identificar. Mas a segunda e a terceira pode dar confusão. Então, como eu tenho a sequência aqui em ordem, da primeira até a quarta, e eu tenho sempre primeiro lançamento a débito, depois a crédito, essa seria a ordem, né, dos lançamentos. Sempre primeiro eu vou debitar, depois creditar. Então, sempre aqui a coluna débito, depois crédito, certo? Então, aqui 11, primeira fórmula, 12, segunda fórmula, 21, terceira fórmula e 22, quarta fórmula. Então, na ordem de sequência de fórmulas e também sequência de números, ok? E sempre lembrando que quando eu tenho aqui, por exemplo, primeira fórmula, um débito e um crédito pelo menos, significa que eu debitei
pelo menos uma conta e creditei pelo menos uma conta. Não quer dizer que essa conta que foi debitada tem que ser uma conta devedora, ou a conta que foi creditada tem que ser uma conta credora. Tá? Por exemplo, eu fiz lá o recebimento de um cliente, o cliente me pagou um valor. Eu dou entrada no banco, vamos supor que foi um pagamento de um título, de um boleto, tá? Eu dou entrada no banco e, ao mesmo tempo, dou a saída de clientes. Ambas as contas representam direitos, ambas estão no ativo da empresa, ambas têm natureza devedora, mas uma foi debitada, outra foi creditada, certo? Então, esse, pelo menos um débito, pelo menos um crédito e tudo mais aqui, não quer dizer que exatamente a natureza da conta vai seguir essa regra do débito devedor e crédito credor, certo? Muito bem, então vamos agora trabalhar algumas questões relacionadas a esse assunto de escrituração contábil como um todo, que a banca CESP e Sebrasp então já aplicou em alguns concursos aí que ela promoveu. Julgo o próximo item a respeito dos mecanismos das contas utilizados na contabilidade. Então, contas podem ser criadas para registros quantitativos monetários ou não monetários, sendo essencial que expressem um fato patrimonial. Verdadeiro, está certo essa afirmação, né? Claro, se não for um fato patrimonial, não é registrado, porque se for apenas um ato, o ato não se registra, né? O ato administrativo, ou seja, vou contratar um funcionário, vou assinar um acordo lá com o meu fornecedor, ou coisa parecida, então que não gera, né, para nenhuma das partes obrigações e direitos e tudo mais, é só um ato, esse não registra, mas os fatos sim. Então, os fatos são registrados mediante lançamento contábil. E aqui pode ser tanto quantitativos monetários ou não monetários, ok? Então, todo lançamento tem que ter um valor. Então, existe um valor quantitativo, ok? Não existe lançamento de valor nulo, valor zero. Mas esse lançamento pode se dar em itens monetários ou itens não monetários. Então, pode se dar, por exemplo, na conta caixa, né? Na conta bancos, que são itens monetários do balanço patrimonial, tá? E também eu posso registrar em outras contas que não representam dinheiro, certo? Então, por exemplo, um imobilizado e assim por diante, que são outros tipos de ativos ou passivos que não representam necessariamente um item monetário dentro do balanço patrimonial, ok? Então, está certa aqui a primeira questão dessa banca. Segunda questão sobre esse assunto. Com relação ao patrimônio, por convenção, no lado esquerdo da representação gráfica do patrimônio, que é o balanço patrimonial, né? O balanço patrimonial do lado esquerdo, ok? Nossa estrutura básica do balanço patrimonial, lado esquerdo ativo, lado direito passivo. O balanço é dividido em dois grandes grupos. Muito bem. Então, lado esquerdo, são representados os elementos que exigirão sacrifício de elementos capazes de gerar resultados econômicos positivos. Bom, aqui está errado porque é o seguinte, a questão falou aqui do lado direito, que são os passivos. Os passivos, que são as obrigações da empresa para com terceiros, né, e também para com sócio, a parte do patrimônio líquido, certo? Esses sim vão exigir uma saída de benefício no futuro, ou seja, uma saída de caixa para pagamento, para liquidação. Então, os ativos não. Os passivos, que a parte do lado direito da representação gráfica, é que vai exigir um sacrifício, uma saída de caixa para liquidar esses elementos do passivo. Tá? Então, aqui, quando fala lado esquerdo, é lado direito, tá, ok? Então, seria o passivo e não o lado esquerdo do balanço patrimonial, que vão exigir essa saída de recursos para liquidar obrigações aqui no futuro. Perfeito? Questão número 3. A integralização de capital, em que parte é feita em dinheiro e parte em mercadorias, pode ser contabilizada mediante uma partida de terceira fórmula. O que é uma partida de terceira fórmula? Lançamento de terceira fórmula, né? Essa partida também pode ser chamada de lançamento. Vamos lá. Aqui existe uma integralização de capital pelo sócio. Então, o sócio constituiu lá um negócio, já tem lá o compromisso de integralizar capital, que ele se comprometeu na subscrição das cotas de capital na empresa, por exemplo. Ele integralizou aqui uma parcela do seu capital social, parte em dinheiro e parte em mercadorias. Então, vamos supor lá que esse sócio aqui, ele aportou lá um capital aqui de R$10 mil, sendo
na parte estoque de mercadoria R$5.000 e na parte de caixa em dinheiro R$5.000, ok? Então o sócio, ele aportou, ele integralizou R$10.000 em capital social na empresa, sendo R$5.000 na forma de caixa em dinheiro e R$5.000 na forma de mercadorias, estoque de mercadorias, né? Muito bem. Aqui está dizendo que foi o lançamento da terceira fórmula, né? O que eu tenho aqui? 2 débitos, né? E 1 crédito, certo? O que é 2, 1? 21. Naquela nossa ordem, 11, 12, 21, 22. 21 é terceira, né? Primeira, segunda, terceira fórmula. Então, aqui está certa. Essa terceira fórmula é a partida que representa, né, esse lançamento contábil aqui da integralização de capital social, sendo parte em dinheiro e parte em mercadorias. Ou seja, é um fato contábil que requer um lançamento de pelo menos 2 débitos e pelo menos 1 crédito. Nesse caso, que coincidentemente, os 2 débitos foram em 2 contas devedoras e o crédito na conta credora, mas isso, como eu falei para vocês antes, não é uma regra. Tá? Aqui a questão é conta debitada e conta creditada. Não necessariamente essa conta debitada é devedora e não necessariamente a conta creditada é conta credora, enquanto natureza, certo? Muito bem. Então, certo aqui a questão número 3. Questão número 4. Julga o próximo item a respeito do mecanismo das contas utilizado pela contabilidade. A aplicação de recursos em uma entidade é representada por um lançamento a crédito em uma conta patrimonial credora. Errado, isso aqui seria uma origem dessa forma, né? Ok? Diz que a aplicação de recursos em uma entidade é representada por um lançamento a débito. Se for crédito, aqui tem que ser origem. Então, sempre aplicação débito, origem crédito. Sempre tem essa relação. Lançamento contábil, quando eu falo em aplicação, é débito. Quando eu falo em origem, é crédito. Tá? Então, nesse caso aqui, seria uma origem. Então, sempre aqui, as aplicações de recursos, né? Elas vão ser... quando é que eu vou ter uma aplicação de recursos? Quando eu vou debitar uma conta do ativo, né? Quando eu vou debitar uma conta do passivo e quando eu vou debitar uma conta de resultado. Representa aplicações, né? E as origens de recursos, que são representadas por créditos, né? Eu vou creditar uma conta do ativo, vou creditar uma conta do passivo, vou creditar uma conta de resultado, certo? Então, por exemplo, sempre que eu vou ter uma aplicação de recursos, debitar uma conta ativo, quando o ativo vai ser debitado, quer dizer que eu estou aplicando recurso no ativo, quer dizer que o ativo está aumentando. Quando eu vou debitar um passivo, quando eu estou aplicando recurso para liquidar um passivo, aplicação, débito. E quando eu vou lançar um débito no resultado, é quando eu tenho uma aplicação de recurso em uma despesa, né, um custo. Já as origens que representam os créditos, então quando é que eu vou creditar um ativo? Quando o ativo vai ser uma origem para mim. Por exemplo, eu recebi do cliente R$10.000. Entrou na minha conta 10 mil, débito, aplicação, origem no banco, né? Aliás, conta bancária, perfeito, aplicação. E a origem crédito em clientes, ou seja, a origem do recurso que eu apliquei no banco veio da conta clientes. Onde eu apliquei eu debitei e onde foi a origem eu creditei. Sempre dessa forma, lançamento contábil. A conta passivo. Quando é que eu vou creditar uma conta passiva? Quando a conta passiva está sendo a origem do recurso para o meu ativo. Se eu vou comprar um estoque a prazo do fornecedor, quem financiou aquela aplicação no ativo em estoque? Lá o fornecedor, origem, aumentou o passivo, né? Se eu contrair um empréstimo bancário, o empréstimo foi liberado na minha conta bancária, meu ativo aumentou, conta bancos, certo? Lá eu apliquei o recurso, mas cadê a origem? Lá no passivo. Então, sempre que a origem credita. E resultado, sempre vou creditar quando eu tenho uma receita, certo? As receitas representam a origem de recursos para a empresa. Então, sempre serão creditadas. Portanto, aqui errado seria ou origem de recursos, crédito, né? Ou, se fosse aqui, a aplicação tem que ser, então, débito, né? Aqui, numa conta patrimonial. Aqui, no caso, credora, devedora, também não está certo, porque quando eu falo aqui em aplicação,
eu vou debitar uma conta patrimonial devedora e eu vou debitar uma conta patrimonial credora, certo? Então, esse credor aqui no final também teria que tirar fora, certo? Para não tornar essa alternativa também incorreta aqui, perfeito? Então, está errada essa afirmação. Quinta questão. No que se refere a atos e fatos administrativos, julgue o seguinte. Por ocasião da venda de mercadorias à vista ou a prazo, é necessária a baixa no estoque dos itens entregues ao cliente, evidenciando-se o sacrifício patrimonial realizado e representando-se um fato modificativo do patrimônio. Correto aqui, né? O custo do estoque vendido é o sacrifício patrimonial do ativo para se obter uma receita. Quer dizer, para eu ter uma receita de venda, eu tive que sacrificar o meu estoque. Eu entreguei o estoque para o meu cliente, né? Então, é um sacrifício de um ativo para se obter a minha receita. Então, a contabilização aqui do custo pela baixa do estoque, eu vou debitar uma conta de resultado, eu apliquei recurso no custo, creditei estoque, né, lá no meu ativo. Ok? Então, aqui eu tenho uma venda à vista, é necessário baixa do estoque, evidenciando-se um sacrifício patrimonial, sim, eu estou deixando de ter esse meu patrimônio no meu ativo, né? E representando um fato modificativo do patrimônio. Então, aqui essa questão está relacionada ao tipo de fato contábil, se é modificativo, né, se é misto ou se é permutativo. Então, aqui, olhando esse lançamento, eu tenho um fato modificativo, porque esse lançamento vai modificar o patrimônio líquido, porque se eu tenho um custo mexe com o resultado mexe com o patrimônio líquido, certo? Então, é um fato modificativo. Temos aqui apenas uma conta patrimonial sendo afetada, junto com essa conta de resultado, que por consequência vai afetar o patrimônio da empresa. Então, se fosse aqui qualificar esse fato modificativo, seria fato modificativo diminutivo, porque o efeito desse fato modificativo aqui, que é o custo, é diminuir a situação líquida patrimonial. Perfeito? Então, temos os fatos permutativos, que apenas permutam entre o menos do ativo e do passivo, entre eles, né? E o fato aqui modificativo, e também temos o fato misto ou composto, que seria a outra classificação dos fatos, né, contábeis da empresa. Portanto, nessa questão aqui, representa realmente um fato modificativo e seria modificativo diminutivo se fôssemos qualificar esse fato contábil aqui. Está certo. A sexta questão, no que se refere aos atos e fatos administrativos, julgo e subsequente. A aquisição de equipamento em que parte do valor seja paga à vista e o restante a prazo, sem encargos financeiros relevantes, constitui um fato permutativo do patrimônio. Vamos lá. Fato permutativo está dizendo aqui na questão número 6. Eu comprei aqui como diz a questão, equipamento. Se eu comprei, eu investi, eu apliquei, então eu debitei equipamento lá no meu ativo. Vamos pôr lá 10 mil reais. Sendo que eu paguei parte à vista e parte eu vou pagar a prazo. Paguei lá 5 mil reais à vista, entrada, e o resto eu vou pagar a prazo. Mais 5 mil reais aqui, né? Bom, então esse é o fato em questão. Esse é o lançamento contábil. Eu comprei equipamentos do valor de 10 mil reais, sendo que eu paguei parte à vista e parte eu vou pagar a prazo. Vejam que esse aqui é um fato simplesmente permutativo, porque o fato para ser permutativo ele não pode ter qualquer reflexo no valor do patrimônio líquido da empresa. E aqui eu tenho apenas contas de ativo e de passivo exigível sendo afetadas. O meu patrimônio líquido não foi e não será afetado por esse lançamento contábil. Então, essa é uma característica, né, de um fato contábil permutativo. Nesse caso, vai ser um permutativo aumentativo, porque o meu ativo total e o meu passivo total vão aumentar 5 mil reais. Eu tenho uma entrada de 10 mil no ativo, mas já vou ter uma saída de 5 mil. Então, o ativo aumentou o líquido 5 mil e o passivo exigível vai aumentar 5 mil. Eu tenho aqui 2, né? 2 é o quê? Tem 11, 12, 21, 22. 2 é a segunda fórmula, né? Então, se fosse falar em fórmula de lançamento contábil, aqui seria um lançamento de segunda fórmula. Mas sim, é um fato contábil simplesmente permutativo, porque
houve apenas a permuta entre elementos do ativo e do passivo exigível, sem qualquer reflexo no valor do patrimônio líquido. Porque se mexer com o patrimônio líquido, ou será modificativo ou será misto ou composto. Perfeito? Então aqui está certa a afirmação dessa questão aqui. Perfeito? Vamos lá. Sétima questão. Um registro de débito na contabilidade de uma empresa tem o efeito de. Então, um registro de um débito na contabilidade. Vamos lá. Letra A. Aumentar os ativos e reduzir os passivos. Ou seja, estou falando aqui de aplicação de recursos, né? A letra A está certa. Perfeito? Quando eu vou aumentar, estou falando de debitar, né? É aplicação de recursos. Débito é aplicação. Quando eu aumento um ativo, eu não estou aplicando recurso? Sim, então eu vou debitar. Ok? Quando eu vou diminuir um passivo, eu não estou tendo uma aplicação porque eu estou liquidando um passivo, então eu tenho que debitar. Não é? Letra A está perfeito, é a alternativa da questão. É a alternativa da questão. A B, aumentar tanto ativo quanto passivo. Aumentar ativo, eu debito a aplicação, mas para aumentar passivo é a origem, né? O passivo aumenta origem, crédito. Tá? Então aqui débito, aqui crédito. C, reduzir tanto ativo quanto passivo. Reduzir passivo, sim, é a aplicação, débito, mas reduzir ativo é a origem, crédito. Então, né? Então aqui seria crédito e lá débito. Neutralidade, não altera nem ativo nem passivo. Não, se eu fizer um débito em uma conta, ela vai alterar sim. Né? E aí, reduzir os ativos e aumentar os passivos. Reduzir ativos é origem, crédito, e aumentar passivo também é origem, crédito. Então, se fosse aqui no enunciado da questão um registro de crédito, a letra E estaria correta, que é tudo que é origem, né? Redução de ativos, origem, crédito. Aumento passivo, origem, crédito também. Né? Então, se fosse lá crédito no enunciado, estaríamos com a letra E, com a alternativa correta da questão. Mas como fala em débito, então a letra A é a alternativa correta da questão. Ok? Pessoal, então, esse é um pequeno recado que eu queria deixar aqui para vocês, de alguns assuntos, de algumas questões que a banca fundação da Banca Sebrasp, né, ela tem cobrado sobre a escrituração contábil, o processo da escrituração contábil em si. Então, não deixem de nos seguir nas redes sociais, cadastre-se no canal do nosso YouTube para você ter acesso a demais conteúdos gratuitos e assim acompanhar alguns assuntos que nós vamos ofertar para vocês ao longo do tempo. Um forte abraço a todos, bons estudos e sucesso!